Estamos iniciando mais um programa Sala de Visitas. Hoje nós estamos com a presença do cantor Joey Hirata. Tudo bem, Joey? Tudo bem, vereador Cabia? É um grande prazer estar hoje aqui junto de vocês, telespectadores, também aqui no quadro Sala de Visitas. Joey, eu gostaria que você falasse alguma coisa, porque ano que vem nós estamos comemorando o centenário da migração japonesa. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria de falar, que você falasse um pouquinho como é que você se projetou nessa vida de cantor. Bom, tudo começou, eu canto já desde meus 8 anos de idade, eu cantava músicas japonesas nos concursos que tem aqui no Brasil, fui tricampeão brasileiro, e eu sempre tive um sonho desde meus 8 anos de idade, que era ser cantor. Só que eu cresci na escola sempre sendo chamado de japonês. Então eu achava que meu sonho era do outro lado do mundo. Fui até o Japão em 1988, atrás desse sonho, e lá eu descobri a minha verdadeira identidade. Eu descobri que lá eu sou um descendente Nikkei e, acima de tudo, um brasileiro. E com isso, o meu sonho de ser cantor mudou um pouco. E nesse inteirinho que eu estava lá no Japão, trabalhei 6 anos como Dekasegi, lá no Japão, que são os brasileiros estrangeiros que trabalham no Japão. E nesse tempo que eu estava lá, eu participei de um concurso. E esse concurso é o maior concurso promovido pela TV NHK, lá no Japão. E depois de ter vencido esse concurso lá no Japão, eu acabei abdicando da minha carreira lá no Japão, voltei ao Brasil. E só em 98 retornei ao Japão novamente para ser recebido muito bem pelos brasileiros. E foi aí que eu comecei a retomar a minha carreira, o meu sonho de ser cantor, e lancei meu primeiro CD lá no Japão. Mas você concorreu com mais de 80 mil candidatos? Foram mais de 80 mil candidatos, e foi a primeira vez que um estrangeiro em 50 anos que venceu esse concurso. E lá eu passei por várias fases e sempre lembrando que eu era sempre chamado de um brasileiro, um Nikkei brasileiro. Então nós estávamos lá representando aí, acima de tudo, a bandeira verde e amarela, e sempre em todas as fases a gente querendo fazer o máximo possível para até chegar à grande final. Então realmente foi uma grande surpresa, porque a gente não esperava que um concurso tão famoso como o da NHK fizesse com que desse a oportunidade de ter vencido esse concurso. Desses 80 mil candidatos, você consagrou o primeiro colocado, Joey? Exatamente, Camila. Foi, como eu disse, foi uma grande surpresa, porque a gente não esperava que nesse concurso, em todas as etapas que eu fui passando, em momento algum eu imaginava que eu ia chegar até a grande final, porque eu desconhecia até a proporção desse concurso, porque eu fui inscrito por um amigo que me incentivou, que acabou fazendo a inscrição para mim, e fui passando de fase a fase, e quando chegou na grande final, foi justamente no auditório da NHK, onde ocorre todo final do ano o concurso Kohaku Tagasen, que é aquela disputa entre homens e mulheres. E desde meus 8 anos de idade, eu sempre assistia ao Kohaku Tagasen aqui na televisão, aqui no Brasil, e sempre sonhava um dia pisar naquele palco. Então, quando eu pisei naquele palco, para mim foi assim a consagração de um sonho, de que era pisar naquele palco. Então, independente de qualquer resultado, para mim eu já tinha realizado o meu lado pessoal, um sonho. Porém, eu estava representando, acima de tudo, toda uma comunidade brasileira que estava lá no Japão. Então, para mim, a única coisa que eu pensei era cantar bem, era só isso, e consequentemente aí a gente acabou recebendo aí o título de campeão lá do Japão. Parabéns. Mas você cantou em japonês, em português? Lá é um concurso de música japonesa. Então por isso que foi uma grande polêmica, né? Porque em mais de 50 anos lá que veio um estrangeiro que eu mal falava o japonês direito nas entrevistas, e cantando na linguagem dele, a música deles, a gente acabou consagrando aí o campeão lá do Japão. Mas você fez alguma gravação lá no Japão? Lá na época eu fui, assim que eu ganhei o concurso, que como esse concurso é muito conhecido, automaticamente todas as pessoas que vencem já se projetam para a carreira profissional, que existe a proposta de várias gravadoras. E também logo após o concurso nós recebemos várias propostas de gravadoras, porém, como eu falei, o meu sonho já tinha mudado nesse tempo que eu estava
no Japão, porque durante esse tempo que eu estava lá, a minha mãe acabou falecendo no tempo que eu estava trabalhando lá, e isso foi uma das coisas que eu descobri durante o tempo que eu estive trabalhando como operário no Japão, que foi principalmente dar valor à família. Então, todo aquele meu sonho, ele acabou se transformando, e eu acabei largando tudo, todo o meu sonho, e retornei ao Brasil, que eu tinha prometido que ia voltar para o Brasil, para minha família. Então, quando as gravadoras e os grandes compositores vieram me procurar, eu só falei, não, eu já tenho um compromisso com a minha família que está me esperando no Brasil. Então, larguei tudo e voltei ao Brasil. E qual a música que você gravou, assim, chegando ao Brasil? Então, chegando ao Brasil, eu acabei, assim, na verdade, largando todo o meu lado da música. Fiquei 3 anos praticamente sem cantar. E fiquei trabalhando aqui, e depois só de 3 anos que eu fui retomar a minha ida ao Japão, a trabalho também. Só que quando eu cheguei lá, uma coisa que eu não esperava era justamente o carinho dos brasileiros que moram lá, porque esse concurso acabou assim, gerando uma grande, assim, um lado muito positivo para a imagem dos brasileiros que estão lá. Então esse carinho que eles me receberam, que me fizeram retomar a carreira depois de 3 anos, em 98, quando eu fui trabalhar novamente ao Japão. Então foi a partir daí que eu lancei a minha primeira música, que eu lancei, que foi lá em Nagoya, que foi a música Lembranças. Lembranças. E essa música, ela tem uma história também muito importante, Camille, porque essa letra, eu fiz enquanto eu estava trabalhando no Japão como decassegue, logo que eu cheguei no Japão, eu fiz uma letra de uma versão, de uma música que estava fazendo muito sucesso no Japão na época, em 88, e eu gravei numa fita cassete e mandei para o Brasil, para minha mãe, e falei para minha mãe, um dia eu vou lançar essa música. Depois, 2 anos após que eu fiz essa música, minha mãe acabou falecendo, eu retornei ao Brasil, depois retornei ao Japão novamente. 10 anos após a composição, em 1998, eu lancei o meu primeiro CD e queria fazer justamente lançar essa música em homenagem à minha mãe. Então, todas as vezes que eu canto essa música, eu sempre homenageio a minha mãe, lembrando essa música que eu falei para ela, prometi para ela que um dia eu ia lançar, né? Mas você já participou de vários eventos, principalmente aquele peão de boiadeiro do Barretos, né? A gente teve a oportunidade aí de, durante um tempo, a gente poder ter se projetado até nacionalmente em alguns programas de televisão também, e com isso acabou abrindo algumas portas, porque meu estilo hoje aqui no Brasil é o sertanejo, né? Porque eu sou nascido em Maringá, no Paraná, e então o que eu mais gosto de cantar é a música sertaneja. Então o pessoal, até então, o pessoal fala, poxa vida, eu entrava lá numa festa de boiadeiro lá com o chapéu, fivela, e os caras, pô, o japonês vai cantar em japonês aqui. Só que a gente começava a cantar músicas brasileiras, música de Bruno Marrone, Zé de Camargo, e o pessoal acabava levando um susto. E Barretos foi uma grande prova para mim, porque é o maior cenário, hoje a maior festa no Brasil de peão boiadeiro, é a segunda maior do mundo. E lá é o público mais selecionado para poder dizer se realmente eu estava indo no caminho certo ou não. E graças a Deus a gente teve uma receptividade muito boa. Nós fomos no show com a nossa banda, fiz a abertura do Gino e Geno no segundo sábado. Então foi realmente uma grande prova para a gente, e hoje a gente está aí, continuando até aí, se preparando agora também para o centenário. Que bom, mas foi bastante aplaudido lá, hein? Sim, lá então, que eu falei, foi justamente a surpresa, Camille, porque o mais interessante que a gente sempre percebe nos shows que a gente vem fazendo, principalmente onde o grande público é o pessoal da comunidade brasileira e não os descendentes japoneses que já conhecem o nosso trabalho, principalmente a gente está querendo mostrar que chegando próximo do centenário, nós Nikkeis, né, os descendentes japoneses, também somos brasileiros. Eu sou da 3ª geração, então nós fazemos parte hoje da história aqui do Brasil, a comunidade japonesa. Então, por que não um descendente de japonês também não pode cantar música brasileira, e no meu caso é a música sertaneja? É lógico que a música sertaneja é muito vista como dupla sertanejas. Até houve uma época que foi até criado um quadro, um concurso para arranjar uma segunda voz para mim. Porém,